Boa noite, pessoal. Vamos entrando aqui hoje um pouquinho mais tarde. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, né? Hoje. Olha que legal. Oi, Gláucia, tudo bom? Que bom que você tá aí. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que nós vamos conversar com o Augusto. Oi, Mi! Graduação na Malásia, o nosso tema de hoje. Olá, boa noite, que bom que vocês... Tá sem voz? Espera um pouquinho só, eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Pode ser este da farmácia? Pode. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Papai, ela disse pode. Eu tô sem voz? Tô sem voz pra todo mundo, gente? A Gláucia tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Gláucia? Gláucia tá aí com a gente. Boa noite. A Zuluana, acho que está entrando. Hoje a gente vai falar sobre graduação na Malásia. Está ok? Então acho que é pra você, Mi, que eu tô sem voz. Gente, tentando arrumar o cabelo, né? Chega essa hora da noite, né? Eu acho que todas as lives vocês veem eu fazer isso, né? Olha que coisa. A gente, na verdade, tivemos que fazer um pouquinho mais tarde essa live em virtude do horário lá na Malásia, né? A gente tá falando aí de um fuso horário bem diferente da Malásia, por isso que a gente tá fazendo hoje um pouquinho mais tarde, um tanto mais tarde, né? Deixa eu ver se o Augusto já está aqui com a gente, vou me comunicar com ele. A gente vai falar desse destino tão diferente, tão incrível que é a Malásia, né? As oportunidades que os alunos têm de fazer graduação lá, como que funciona, todas as formas de graduação que tem lá. O Yutaka tá por aí com a gente também, que legal, tomara que você também consiga conversar um pouquinho com a gente, Yutaka. Então vamos lá, olha, o Augusto chegou por aqui, Amanda, boa noite, Yutaka, a Adri tá por aí. Vou compartilhar minha tela aqui com o Augusto. A gente poder começar nessa conversa aqui de hoje, né? A gente quis fazer esse tema, por mais que, né, a gente teve que acompanhar um horário. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo jóia. Tá um pouquinho de eco, eu tô me ouvindo. Você consegue diminuir a sua voz? A voz tá aí? Consigo sim, consigo. Deixa só eu ajeitar um minutinho as configurações do celular. Isso, sem problemas. Notificações de mídia. Sério, tá melhor agora? Deixa eu falar pra ver. Tá melhor. Não, eu ainda me ouço. É que, na verdade, o pessoal vai ouvir o eco da minha voz, entendeu? Porque sai o seu microfone também. Se você conseguir diminuir Entendi. um pouquinho... Deixa eu pegar um fone de ouvido. Legal! Acho que pode ser uma boa. Oi, Caian, boa noite. Oi, Maju. A Maju já tá por aqui. A Joana também, a Vilma. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bruna. Acho que é Bruna, Carol. A gente vai conversar com o Augusto, ele está lá na Malásia, lá é manhã de sábado, por isso que a gente teve que fazer nesse horário, para a gente casar nos horários, né? Então, para ele é bom dia, na verdade, né? Ele está pegando um fone para melhorar o eco aí para vocês, tá bom? E aí a gente vai falar... Agora tá melhor? Deixa eu falar. Tá me ouvindo melhor? A gente te ouve bem, mas a gente me ouve também. Você... Calma, então tá dando interferência no quê? Esse que eu preciso saber. Tá dando um eco. Será que porque você tá me ouvindo no fone agora? Eu tô te ouvindo no fone agora. Que estranho, porque na verdade parece que o microfone tá captando quando você me ouve, entendeu? Sério? É. Porque eu tô ouvindo só a sua voz agora. Mas Eu não consigo me ouvindo mesmo. acho que dá pra gente ir assim, dar um eco.
né, Dri? Tá dando um ecozinho no final. Deixa eu Como procurar um se o outro fone de ouvido, microfone então, talvez. captasse. Então, o que que a gente vai Hum, conversar? Que nem eu falei, né, gente? O Augusto tá acordando lá. Então, a gente teve que marcar um pouquinho mais tarde em virtude disso. Ele já tá. Oi, Edcácio. O Edcácio está sempre aqui com a gente. A Isis, boa noite. Boa noite para nós. Bom dia para Entrado pelo todo mundo, seu? tá, gente? Ah, Andressa, eu vou tentar entrar pela conta do Yutaka, então, no Instagram. E aí, qualquer coisa, o pessoal só. Você só passa meu Instagram pro pessoal. Tá bom, porque você acha que vai Tá bom? melhorar por causa do som? Vamos tentar. Tá bom. Ele Então tá eu aqui vou. comigo, Só, então. você vai saindo aqui e eu vou falando pro pessoal. Isso. Tá. Então, pessoal, a gente está acertando essa questão do som para ficar melhor para vocês. Mais uma vez, o Augusto está lá, é bom dia na Malásia, né? É sábado de manhã. O Augusto foi o primeiro aluno que a GX mandou para fazer universidade na Malásia, para fazer graduação, tá? Então, por isso, a gente resolveu fazer esse bate-papo com ele. Ele também já tem uma oportunidade, ele está fazendo estágio no Departamento de Relações Internacionais da universidade. Então, ele está trabalhando pela universidade, ele tem uma vasta experiência para dividir com a gente, vai contar um pouquinho por que Malásia, como que surgiu essa ideia de fazer intercâmbio, né? E aí vocês entenderem um pouquinho desse destino tão atípico, tão diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente te ouve melhor agora. Alô? Isso! Agora a gente não me ouve. Ah, então tá bom, tá ótimo agora. Tá bom? Olá, Lígia, boa noite. Augusto, bom dia para você. Bom dia, aqui o sol tá nascendo agora. Se eu pudesse mostrar a janela daqui de onde eu tô, vocês poderiam ver que o sol tá nascendo. Sábado de manhã por aí para você. Exato. Sábado de manhã são exatamente, deixa eu ver. São 11 horas de diferença, né? Então agora são 7:06 da manhã. Nossa, obrigado de você acordar às 7h06 da manhã para falar com a gente, né? Porque, olha, Ah, se não. pensar, 7h06 da manhã num sábado, é só a Andresa fazer essa sacanagem mesmo. Mas sabe o que eu estava pensando hoje? Que a gente já fez o inverso. A gente já conversou, eu aí na Malásia e você aqui. Olha lá. Uhum. Há Agora a mais de gente 2 tá anos fazendo. atrás, Há mais de quando 2 a anos gente estava atrás. procurando ainda o destino. E É, aí você me ligou daqui, acho que no mesmo horário que a gente estava se falando, mais ou menos, quando você me mandou quando eu te mandei aquela mensagem de madrugada perguntando como seria, como a gente estaria falando sobre isso aqui agora, né? Então foi mais ou menos tudo exatamente. no mesmo horário. É muito gostoso isso, né? A gente pensar em toda essa história que já foi, Sim. né, gente? E acho que é aí que começa a nossa história aqui para contar para o pessoal hoje. Você já pensava em fazer intercâmbio? Vamos contar primeiro para eles isso. Você pensava em fazer intercâmbio? Como que era a questão do intercâmbio na sua vida? Então, eu sempre tive vontade de estudar fora do Brasil, sempre foi uma vontade para mim mesmo, porque eu sempre fui muito de fazer muito esporte, né, essas coisas, quando eu era mais novo, e querendo ou não, quando a gente é mais novo, a gente acaba assistindo muito filme, e a gente acaba sendo influenciado por aquela memória de, tipo, ir para fora e ganhar a vida de alguma forma, né, fazendo algo que a gente sabe fazer, e, tipo, para mim sempre foi, de alguma forma, eu vou tentar uma bolsa de estudos para esportes, né, e foi pro que eu me dediquei quando eu era mais novo. Mas acabou não dando certo da forma que a gente esperou. Mas no final das contas, tipo, no final ali, quando a gente tava quase já decidindo as coisas, tudo mudou, tipo, drasticamente, do dia pra noite. E a gente tá aí já 2 anos do outro lado do mundo já. E é interessante, gente, porque o Augusto tinha essa vontade. Eu já conheço um pouquinho da história, posso contar para vocês que ele tinha essa vontade, mas chegou alguns momentos a se questionar se seria possível, né, Augusto? Porque ficava Ah, aquela não. questão assim: será que vai ser possível? Será que minha família vai conseguir me auxiliar, né, financeiramente para eu viver esse Uhum. sonho fora? E aí, quando o Augusto chegou até a gente, ele chegou por conta de uma indicação de uma amiga da mãe para ver Portugal. E a gente ficou analisando Portugal. Só que já tinha passado prazo. E não daria mais para ir para Portugal naquele ano. Ia ter que esperar o outro ano, né?
Isso era mais ou menos outubro, acho, né, Augusto? Era outubro, novembro, bem perto do meu aniversário, por isso que foi bem frustrante, assim, né? É, e aí ele Porque a gente queria ir para acabou recebendo. Portugal, e aí Portugal era só setembro do outro ano. A gente estava tentando ainda para ver numa universidade que ele conseguisse ir no primeiro semestre, né? No nosso primeiro semestre, mas não estava dando. E eu recebi esse convite para ir para a Malásia, conhecer a Malásia e uma universidade na Malásia. E aí um dia o Augusto falou: Hum, E aí, você não vai? hum, Ele me mandou um WhatsApp, né, Augusto? Não vai dar certo em Portugal mesmo? Não foi isso? foi exatamente isso, né? Porque, assim, na verdade, o que aconteceu foi uma história muito engraçada, né? Eu não sei se você quer contar a história ou se Não, fica à prefere que eu vontade, conte. pode falar. Ah, não, é que você estava falando também, primeiramente, voltar no tópico que você estava falando de achar possível ou não, né? Responder É. essa pergunta primeiro. Eu acho que, como todo brasileiro, e como todo latino-americano, né, tipo, a gente sabe que a gente veio de países um pouco menos subdesenvolvidos e, querendo ou não, nem todos nós temos a mesma oportunidade, né? E economicamente falando, né, de muitos lados. E eu acho que mais agora, né, principalmente agora, todo mundo está numa situação bem difícil, né? Mas foi uma coisa que me deu a possibilidade de cumprir os meus sonhos, entendeu? Foi uma proximidade que, tipo, foi uma oportunidade muito mais próxima, é isso que eu quero dizer. E acabou, parecia tão mais longe, mas ao mesmo tempo era muito mais próximo do que eu podia ter na minha vida. E é difícil de explicar, mas talvez a gente contando as histórias, a gente acaba juntando as peças e explicando melhor isso. Com certeza. Eu acho que é bem por aí, né? Tudo acontece na hora que tem que ser. O Augusto me mandou esse WhatsApp, né, para ele, eu acho que era tarde aqui. E aí ele falou: não vai dar certo em Portugal mesmo, porque eu quero tanto estudar fora. Daí eu falei para ele: ó, Portugal não, mas eu tô na Malásia. E deixa eu te contar a respeito disso. Cara, é muito legal. Olha, tem uma universidade aqui que é assim, assado. E lá na Malásia era madrugada. E eu fiquei respondendo ele um monte, assim, contando. E ele ficou super empolgado. Ele entrou na minha e eu fui. E ele foi conversando. E eu falando: olha, eu acho que você pode fazer esse curso. E a sua mãe. Daí ele: minha mãe tá aqui do meu lado, não sei o quê. Eu sei que, gente, nós estávamos em vários agentes de vários lugares do mundo, hospedados num hotel. Daí, no café da manhã, eu falei para o diretor da universidade. E ele conta essa história. Falei para ele: eu tenho um aluno para você. Daí ele falou: mas você chegou fazem 2 dias que você foi. Ele: não, eu tenho um aluno para você, ele vai vir para cá e eu já falei com ele essa noite. E aí, gente, tudo aconteceu muito rápido, né, Augusto? Isso era novembro e em fevereiro você embarcou. Exatamente. É, Foi até dezembro, se eu não me engano. No final de novembro, era dezembro, assim, era bem perto do Natal já. Porque eu eu lembro que estava eu lá em tava fazendo. novembro. Eu acho que eu voltei Então, finalzinho de novembro. sim, mas aí quando você chegou, já tinha feito os O exames, aí application, viu. Exato. já Tudo tinha. tava certo já. Verdade, tá vendo? É, Tava quase na, voando já. na verdade, gente, eu falei: eu tava lá, eu tava aí, né? Aí é onde você tá. Exatamente. Agora, ó, eu A vou gente falar, trocou. eu coloquei, é que a Márcia não tá aqui para falar, mas eu coloquei esse lenço aqui, ó, em homenagem. Hum. Esse lenço é daí, é malaio. Ah, mas a gente sempre tem um, né? Eu também tenho o meu que eu mantenho aqui, meus lenços. A gente acaba pegando um valor sentimental, assim, nas coisas que a gente vai aprendendo aqui, né? Porque, querendo ou não, acaba virando nossa casa e a gente assume como nosso lugar também. Porque, querendo ou não, a gente sabe qual é a realidade de um imigrante e nem sempre ela é 100% como todo mundo acha que é perfeita, né? A vida de um imigrante ela é muito diferente, ela é muito, muito, muito diferente. Você sempre vai ser visto como um outsider, como alguém que não é do local, mas se você respeitar e se você chegar com interesse de aprender, de conhecer e de sempre estar de uma forma, sabe, como posso dizer isso, humble, querendo Humilde. aprender. Exato, exato. E colocando aquela coisa de colocar a bunda no chão, sabe? Jogar como time pequeno, sabe? E
e falar um pouco, sabe, a língua deles, sabe? Mesmo que, por exemplo, você vai encontrar pessoas que falam o inglês não tão bom em qualquer lugar do mundo que você vá. Então, você tem que ser humilde bastante para fazer o seu inglês quebrar mesmo. Por exemplo, você vai conhecer pessoas, por exemplo, japonesas, que não falam inglês tão bom. Por exemplo, na minha Uhum. universidade eu tenho. Então você tem que tentar entender o inglês deles e falar o inglês da forma que eles falam. Por exemplo, like you, me, like, sabe o que eu tô falando? Tipo, mímica às vezes, e você vai ver que muitas coisas que você vai aprendendo durante esse trajeto é simplesmente por questão de curiosidade e humildade, porque essas coisas são essenciais para um imigrante. Porque a gente não chega Agora eu não sei se em lugar nenhum como imigrante. é verdade. Eu não sei se eu travei ou o Augusto travou, mas agora voltou. Então tá tudo bem. Eu travei aqui, eu travei. Você travou? É Deixa eu te porque deu o perguntar uma sinal coisa, aqui, até deu para contar para só eles, né? Para o carregador. pessoal que está aqui, Sim, para contar um pouquinho a respeito disso. Você está numa universidade onde você estuda em inglês, né? correto, Por isso, gente, que ele fala correto. várias palavras em inglês o tempo inteiro. É uma universidade internacional, né? Quantas nacionalidades tem hoje, mais ou menos, no campus, Augusto? São, exatamente, a gente fala, porque são muitas nacionalidades, né? Então a gente sempre fala 120 plus, né? 120 mais, mas hoje são 127 nacionalidades. 127 nacionalidades, gente. Correto. Às vezes, quando eu estou conversando com eles lá da IPU, eu fico pensando se eu sei contar 127 países, né? Porque né, tem isso, você pensa, gente, 127 nacionalidades. E todos os cursos são todos em inglês, né? Quando eu te contei dessa possibilidade, quando eu te contei dessa questão, né? Já que a gente pensava em Portugal, Portugal, você ficou assustado? O que você achou de tipo ir para a Malásia, na Ásia, estudar em inglês com mais de 100 nacionalidades? Como que você viu isso naquele momento? E aí a gente vai falar quando você chegou aí. Então, tem dois momentos, né? Porque tem o antes de chegar e tem o chegar. Porque tem a Isso. realidade, tem a ideia e tem o material, né? Tem a utopia, o que você pensa, o que você planeja, né? O que você tem como o sonho, né? E tem a realidade quando você chega aqui, que Sim. ela no começo ela vai te chocar às vezes, e ela vai doer, mas é normal, passa. Faz parte, né, da adaptação, Mas com deixa isso para certeza, eles em qualquer aprenderem lugar. sozinhos. A dor É deixa verdade. é Mas boa, é boa, é boa. Ela é cresce, bom, ela faz crescer. faz crescer. Mas o que, que você. Uhum. Mas você achou uma loucura ir para uma universidade que era em inglês na Malásia? Você achou legal naquela época? Olha, eu não entendia, né? Eu só comecei a entender quando eu cheguei aqui, porque era difícil para alguém me contar, porque eu fui o primeiro no caso, né? Eu não tinha nenhum outro brasileiro aqui. Então, quando eu embarquei no avião, eu vou te contar a ideia, né? Então, antes de eu sair do Brasil, foi uma emoção muito grande. Eu estava cumprindo um sonho de uma vida, né? De 18 anos da minha vida, que algo que a minha mãe, meu pai e eu a gente sempre planejou, né? Que era sair de casa. É um momento difícil, né? Mas querendo ou não, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente tem que glorificar, né? Porque você lutou para isso, para estar lá também. Então, tipo, é um Sim, momento sim, de com tristeza e ao mesmo certeza. tempo felicidade. Verdade. E, e eu acho que, assim, foi assim, é até o momento que. Tem dois momentos, né, que eu falo, eu gosto de pôr a porta do aeroporto, a porta de onde você entra na imigração, sabe? Para embarcar, como uma metáfora, né? E essa porta, para mim, quando eu passo dessa porta, tudo esse sonho muda, entende? E começa a realidade. E quando eu passei da sozinho, quando eu me despedi dos meus pais, eu estava sozinho. E eu olhei para o lado, eu olhei para um outro, e eu me vi sozinho. Pelo primeiro momento na minha vida, eu não podia ligar para meu pai e para minha mãe, sabe? E eles não iriam vir, entendeu? Então, tipo, se tivesse que vir, ia chegar em 2 dias, porque é o tempo de voo para chegar aqui, entende? Pois é. Então, eu me olhei em volta e me senti muito sozinho no começo. Mas eu aprendi a estar sozinho no começo e aí depois a me descobrir e fazer círculos novos na minha vida.
círculos diferentes, com pessoas extremamente diferentes e que vão te ensinar muita coisa. Extremamente, tipo, muita coisa que não tem como... Desculpa, Andressa, tipo, não tem como mesmo definir em palavras o quanto eles vão te ensinar. É uma coisa louca, você vai aprender sobre muitas culturas. São muitas culturas, muitas histórias, muitas coisas vivendo dentro de um país, né? Hoje, né, para quem não sabe, a Malásia é um país que é dividido em 3 etnias, né? E eles foram conquistados pelos britânicos, por isso o inglês é tão comum no país, né? Muitas universidades aqui são em inglês. Kuala Lumpur, que é a nossa capital, né? Ela é uma cidade em que ela é muito internacional, você vai ver muita gente de muito lugar do mundo, em geral, ainda tá na APU ou não, você vai ver muita gente de muito país, entende? Você vai ter amigos de outras universidades, não só da APU, de outros países. Você vai conviver com muita gente e com muitas outras culturas, por exemplo, você vai conviver com os que são os locais da terra, que seriam os nossos índios, né? E eles falam malaio. E aí teriam os chineses que vieram por conta das construções para cá, que os britânicos trouxeram, né? E eles acabaram ficando. E também tiveram os indianos que também vieram por conta de construções também. E essas 3 etnias, elas ficaram no país. E por mais que pareça utópico, as 3 etnias, elas vivem em baixo, entende? 3 etnias completamente diferentes, com culturas totalmente diferentes. O chinês com o budismo, o malaio com os muçulmanos, né? Eles são convertidos ao Islã, né? Por conta também de muitas outras histórias, eles passavam aqui bastante, mas isso aqui você só aprende, tipo, vindo assim, tipo, ou pesquisando muito na Vivendo. internet, mas não acho que ninguém vai pesquisar na internet Malásia, mas agora pesquisa aí. É legal. Pesquisa aí. Muita cultura, galera. Mas E o indiano com o os hinduísmo, malaios, né? exatamente. O indiano, os tamils, né, que são os indianos do sul com o hinduísmo. É interessante, gente, porque essa é porque às vezes a gente pensa, né? O Brasil também é uma grande miscigenação e tudo, mas na verdade essa miscigenação no Brasil deu uma mistura que formou a nossa cultura, né? Lá a gente vê as 3 etnias mesmo com suas crenças, suas vestimentas, suas formas de viver, mas numa forma harmônica. E eu senti isso, né? E a gente é muito, muito interessante, é muito rico. Eu acho qualquer país rico culturalmente, mas é muito rica essa questão. E além disso tudo, é o que você falou, né? As universidades são em inglês, elas atraem pessoas do mundo inteiro. E na Universidade do Augusto, por exemplo, tem mais de 120 nacionalidades. Então, é um ambiente de aprendizado muito rico, né? Porque independente... Estava travando, agora você voltou. É isso que eu percebi. Independente do que você for estudar e tudo mais, existe um aprendizado extra sala de aula com esse monte de nacionalidade, com esse grande aprendizado que é muito legal, né, Augusto? Já estão perguntando aqui qual curso você faz. Conta um pouquinho do seu curso, né? O que você estuda, como que é isso, o que você achou diferente do ensino no Brasil? Então, tem muita coisa aqui que é diferente do ensino do Brasil, né? A gente segue um estilo individual, né? Bem individual, pelo que a gente segue o estilo do MEC, né? Que eu tive que aprender, o sistema dele, que eu tive que aprender meio que na marra, assim, né? Porque é algo bem diferente. E são ritmos bem diferentes que você tem que pegar, né? E eu estudo International Business Management, que no Brasil eu compararia com comércio exterior, essa área de comércio exterior, né? Que seria bem comum, bem as áreas seriam bem próximas. Ixi, tá dando uma travadinha. Negócios internacionais, seria a tradução
literal da palavra, né? A gente gosta de fazer as Exterior mesmo, né? Tem lá na universidade, tem cursos de relações internacionais, tem curso mais voltado para tecnologia, para design, para artes, para engenharia, vários cursos, e tudo envolvendo tecnologia. Tudo assim, bem formando o profissional do futuro. Eu achei muito interessante na universidade, porque eles pensam nisso. Qual que é o profissional que eu estou formando, para que mercado esse profissional vai, né? Então, realmente é formando o profissional do futuro. Você não acha, Augusto? Porque mesmo em negócios internacionais, você vê muita coisa de tecnologia aí, não é isso? Com certeza, isso que é algo bem interessante, né? Que eu gosto de contar também. Mas aqui, a APU em si, né? Não só a Ásia sempre está muito à frente, a gente sempre sabe disso, que eles estão muito à frente sempre em tecnologia. E foi por isso, um dos motivos que eu também queria vir para cá, aprender a economia de uma forma mais vista do ponto de vista asiático, né? E também estar mais em contato com a tecnologia, né? E estar mais em contato com esse povo asiático e aprender com essa cultura totalmente diferente, né? Que a gente tem, né? E, bem, a APU, ela é uma universidade, Asia Pacific University, né? A universidade da Ásia do Pacífico, do Pacífico ali da Ásia, né? Dos países ali do Pacífico da Ásia. Mas aqui no chão. E essa universidade, ela, no nome original dela, ela seria APIT, né? APIIT, que seria Asia Pacific Institute of uh, Innovation and Technology, que seria de inovação e tecnologia. Então, esse foi o primeiro nome da universidade já. Então, todos os cursos em si, os cursos básicos, mesmo os cursos básicos, eles todos envolvem tecnologia. Então, mesmo os alunos que não têm nada a ver, por exemplo, contabilidade, tem que estudar alguma coisa com tecnologia. Por exemplo, contabilidade que é online aqui, sabe? Porque tem tudo tem uma forma do futuro. Isso que a gente tem que entender, que é muito estranho falar isso, contadores online, ou, por exemplo, e-business, que seriam negócios eletrônicos, que seria Amazon, que seria o Mercado Livre, esses tipos de negócio. Então, por exemplo, meu colega de apartamento, ele é de Dubai e ele estuda e-business. E a gente tinha aula junto até o segundo ano. E agora, no terceiro ano, a gente já não tem aula mais junto, entende? Então, a Então, gente na tem alguns verdade, modelos iguais, é interessante, mas porque nem na tudo. verdade, e é isso que muito o diretor próprio fala, né? Que vocês, independente da área que vocês estão estudando, vocês são preparados para a indústria 4.0, né? São preparados para serem os profissionais que realmente esse futuro, que não é daqui a 20 anos, é daqui a um, vai precisar, né? É É, agora. daqui agora, exatamente, é um Daqui futuro de agora. agora. Você, então, você vê tecnologia, apesar de você estar tratando de comércio exterior e tudo mais, né? Tem muito curso de tecnologia em si, viu, gente? Tem curso de tipo cybersecurity, né, Exatamente. Augusto? Curso Se de... seria segurança de cyber, né, para proteger sistemas, então proteger contra hackers. Teriam aulas, por exemplo, também do Oyutaka, que também seria o nosso outro brasileiro, né? Brasileiro, japonês. Né? A gente É, vive entre Ásia e Brasil mesmo, não adianta. E exatamente. ele está fazendo Computer Science, né? Que seria ciência da computação. Ciência da computação. E também tem um outro amigo meu que também tá aqui, que mora com a gente no apartamento, o Michael, que ele é de Moçambique, também fala português, que é algo interessante também para se falar, né? Que a gente também tem muitos outros países aqui falantes do português, então você aprende até mesmo sobre a sua própria cultura um pouco de uma forma mais intensa, sabe? De uma maneira, você vai notar algumas coisas e histórias que são bem similares ao Brasil, coisas que a gente viveu, coisas que, por exemplo, eles assistem que a gente assiste, ou coisas que a gente no dia. Tem mais uma pergunta, você aprendeu já o idioma daí? É complicado. Eu
tinha um conhecimento um pouco básico do inglês, né? Mas não 100%, né? Eu sabia me virar, eu posso dizer que eu sabia me virar e entender bastante coisa. Mas quando eu cheguei na Malásia mesmo e no dia a dia, e em coisa de desandando e falando bem, me virando super bem, e 1 mês, 2 meses, eu tava falando fluente todo, eu não tinha ninguém para falar com. Ajudou bastante, né? Também tá aqui o inglês também evoluir. Mas isso do inglês, né? Porque travou um pouquinho. Mas o inglês Sim. hoje você fala fluente, porque você fala o tempo inteiro, você estuda tudo. O malaio você aprendeu um pouquinho. É isso? Um pouquinho. E hoje ele fala outros idiomas, tá, gente? Já Sim, sim. vou dedurar aqui Eu falo já. básico Porque malaio. ele aprendeu Sim. outros idiomas Bolê. com as nacionalidades, com os amigos, estudando. Ele tem uma facilidade para idiomas e aí ele aprendeu outros idiomas, né? Você tá falando francês, certo? Você tá travando um pouquinho pra gente, mas você tá falando francês? Agora melhor. Acho que a gente ouviu. Mas ele fala Então, o francês que ele aprendeu. eu falo o Ele desenvolveu lá o inglês, né? e o português. Que eu aprendi por conta própria aqui com meus amigos. Tá O caindo. inglês, o português, o espanhol tá caindo ainda. A sua imagem tá caindo. Agora a gente te ouve no fundo, mas sem a imagem. Mas ele fala o francês, o inglês, o espanhol, acho que eu esqueci de algum. E o português. E o malaio, ele se vira, gente. Ele entende o malaio. Ele caiu, mas ele já volta. É bem interessante. Eu acho que essa diversidade cultural também ensina muito, né? Extra sala de aula. A universidade é incrível. A universidade, a estrutura é muito interessante. As taxas de empregabilidade, depois que o aluno termina a universidade, né? Foi algo que também me encantou. Eles realmente têm essa preocupação. Então, o aluno, as graduações, praticamente todas são 3 anos. E o terceiro ano o aluno faz um estágio, né? Ele tem que fazer um estágio, que é como se fosse um trabalho de conclusão do curso ali, onde ele faz um estágio na área que ele está estudando. Eles colocam ele em contato com várias possibilidades de empresa. E o Augusto teve oportunidades muito legais. Mas ele está fazendo um estágio na própria universidade. Que imagina, gente, 120, mais de 120 nacionalidades. Olha como é o departamento internacional dessa universidade. É um andar, gente, assim, impressionante, tá? Então, ele está fazendo esse estágio na própria universidade. Deixa eu voltar com ele aqui, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Alguém colocou aqui. Gente, coloquem perguntas, é um destino muito diferente. Ele pode continuar empregado depois de se formar, ele pode trabalhar então, acho que perdi essa parte. Conta um pouquinho, vamos ver se a gente te ouve melhor agora. Eu estava dizendo que são 3 anos o curso, né? Eu acho que eu não estou te ouvindo. Você está falando com alguém, eu não estou te ouvindo, acho. A grande maioria dos cursos são 3 anos. Ele fez o estágio agora ele fez o estágio na própria universidade. A gente estava com um probleminha de som ali, ele já vai voltar. Aí ele vai contar um pouquinho isso para a gente. A questão do trabalhar enquanto estuda, os alunos podem trabalhar se for na universidade. Não tem ainda permissão de trabalho fora a universidade. Vocês ouvem a mim, né? A mim, sim. Tomara que sim. Conta aí, Aline, se você está me ouvindo. Tem oportunidade de trabalhar na própria universidade. Existe uma discussão, um debate lá no departamento de migração, departamento internacional na Malásia, e tem algumas novidades por sair. Mas até onde eu sei, por enquanto, o aluno só pode trabalhar na universidade, né? Mas tem um departamento internacional vasto, tem oportunidade. Brasileiro, agora, neste momento na universidade, são 3, né? Pensa
no tamanho dessa universidade, ela tem mais de um campus, ela tem muitos cursos, ela tem cursos, inclusive, muito interessantes na área, que nem eu falei, engenharia, tecnologia, todos os cursos que vocês imaginarem, cursos que eu até nem sabia da existência, tipo curso de graduação em tecnologia das coisas, dos objetos, sabe? Aquele negócio de geladeira, fazer pedido de supermercado, mais ou menos isso. E ela tem cursos assim em design, em computação gráfica, muito interessantes. Na verdade, Mi, se ele trabalhar na universidade, ele recebe, tá? Agora, ele não pode trabalhar fora do campus, ele não pode trabalhar num café, não pode trabalhar em nada assim. Voltou e agora a gente te vê bem. Problemas técnicos, desculpa. Problemas técnicos, é isso aí. Voltando. Na verdade, Tive que a gente chamar tava o meu falando Japinha. disso. O Japinha Tive aí, o que... O Computer Japinha Science. do técnico, Daqui a pouco a gente fala um oi pra ele, hein? Aí, quero que Ele você fale oi, cara. Mas tem que falar pelo menos um oi, assim, ó, um oi. Eu quero Olá. que você fale pelo menos um oi. Não vai dar pra falar um oi? Oi, tudo bem? Tudo bom, Eu não tô Yutaka? conseguindo ouvir só, Ah, por causa do joia. fone. Peraí, pega o outro. O Yutaka, gente, é o nosso terceiro aluno brasileiro que tá lá. E aí, Yutaka, tudo Oi. certo? Tudo certo. Tudo Tentando jóia? Bom te ver. Vou te ver Curtindo o também. sábado. Curtindo, né? Dando uma descansada agora. Tô no final Fala, do semestre, né? Tem que final fazer de o trabalho semestre, aí. eles estão concluindo o É. semestre, gente. Então tem que correr Ah, das atrás aulas online aí, né? Fazendo as aulas com online. aulas online, né? Como a gente É. aqui, né? A gente até vai falar um pouquinho disso agora. Bom te ver, viu? Vou também Obrigada. te ver. Nada. Ô, Augusto, a gente estava falando aqui, eles estavam perguntando de poder trabalhar. Eu contei que não pode trabalhar fora do campus, mas que pode trabalhar no campus, que você há um tempo teve essa oportunidade, né? Ele foi o primeiro brasileiro que chegou lá, gente. Conta um pouquinho as oportunidades que você já teve. Então, desde que eu cheguei aqui, né, como a Andressa falou, eu não tinha outros brasileiros. Então, a própria universidade, ela procura dar oportunidade para as pessoas que estão interessadas sempre em trabalhar, em ajudar, em conseguir fazer o seu currículo melhor, ou qualquer coisa que possa te ajudar, ou trabalho voluntário, né, essas coisas. E a IPU acabou me oferecendo, né, para ser um embaixador da universidade, né, um dos estudantes embaixadores, a gente chama de Student Ambassadors, né, aqui. E eu sou um Student Ambassador já há 2 anos também, já há mais de 2 anos, que eu estou trabalhando com a universidade, que já fazem 2 anos e 3 meses, 4 meses que eu cheguei. 3 meses, né? E e eu tenho trabalhado com a universidade, né? Então, desde que eu cheguei, eu tenho sido envolvido em atividades que, por exemplo, ajudassem a universidade, né? Ou mostrar para alunos de fora que não estão na universidade ainda, ou alunos que estão para vir para a universidade, que querem conhecer a universidade, falar para eles o que é a universidade, né? Mostrar o meu lado, a minha experiência como um aluno brasileiro aqui, né? Promover a universidade e assim também oferecer a oportunidade para outras pessoas, né? Passar o bastão, porque esse é a parada da IPU, é sempre passar o bastão, né? A gente Um fato curioso da universidade é que a gente sempre trabalha com a prata da casa, né? A universidade sempre procura os próprios alunos para trabalhar na própria universidade. Isso é uma coisa que você tem confiança, mostra que você tem confiança no que você produz, né? Você não estaria botando para assumir uma responsabilidade alguém que você é um filho, né? A gente, que nem o pessoal fala aí no Brasil, o filho da PUC, não sei o que, o Mackenzie, não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, e aqui a gente tem que ter bastante orgulho do que a gente aprende, do que a nossa comunidade APU fornece pra gente, né? E querendo ou não, todos nós contribuímos e nos ajudamos bastante e acabamos evoluindo juntos, né? É assim que a gente gosta de pensar, pelo menos. E olha, gente, ele já veio para o Brasil, com tudo pago pela universidade, para representar a universidade 2 vezes, uma vez? 2 vezes ao Brasil. 2 vezes. Ele foi para o Peru. Correto.
Que aí daí você fez uma E paradinha na França, não foi? O que que aconteceu? foi em Madrid e UK, né? Reino Unido. E também teve, além disso, né? As viagens são os de menos, para ser bem sincero. Os eventos foram bem mais legais, né? Tipo, as oportunidades que a gente é exposto em geral, né? Tá conhecendo, eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro-ministro das Maldívias, que é, tipo, um país que está prestes a desaparecer daqui a alguns anos. Então, tipo, há umas coisas que você acaba ficando na memória. Tive também o prazer de conhecer muitos ministros da Malásia, muitos de várias áreas da educação, da saúde, da arte e muitas outras áreas, né? E é até engraçado que às vezes eu ia para conhecer né? E aí o outro que eu conheci um mês atrás falou, mas você aqui de novo? Eu falei, agora eu tenho que conhecer seu amigo, né? Então, a gente até brincava assim, porque toda vez acabava encontrando algumas pessoas. Porque, querendo ou não, né, a Malásia em si, tamanho do Brasil, Bem menor. travou. Tô te ouvindo, mas você travou, mas a gente tá te ouvindo. E, gente, o Augusto tem. Você fez 20 anos, né? Você fez 20? Agora a mamãe ajuda, que a mamãe tá aqui. Você já fez 20, você vai fazer 21, é isso? Sim, eu tô com 20 anos. Eu tô com 20 anos. Tá com 20 anos. Tá com 20 anos, olha todas essas oportunidades que ele teve. Eu fui num congresso. Cortou. Eu falei que você tá com 20 anos, olha quantas oportunidades você teve. Eu fui num congresso internacional de agentes e o Augusto estava lá com o diretor da universidade, representando a universidade, fazendo reuniões de negócios a cada meia hora com pessoas de toda a América Latina, com agentes de toda a América Latina. Isso foi muito legal de ver ele tendo essa oportunidade e falando tudo isso, né? E assim, eu acho que não é porque o Augusto foi o primeiro lá, é porque a universidade dá essa oportunidade para os alunos. São poucos brasileiros ainda, e é uma universidade que quer formar profissionais. Eu tinha uma preocupação como diretora de uma agência e que realmente eu cuido de cada aluno, né? E aí eu tinha uma preocupação, falava, gente, é do outro lado do mundo. Como que vai ser esse negócio de fuso horário? E se o aluno precisar de alguma coisa? Mas é impressionante a estrutura que vocês têm aí. E a resposta que eles me dão, gente, é assim, ó. Eu falo que ninguém dorme lá, porque sempre tem alguém de plantão no WhatsApp. Porque lógico que dá diferença de fuso. Agora mesmo, até acho que a mãe da Marília está aqui, eu comentei isso numa outra live. A Marília teve um probleminha de saúde lá. E a gente tem toda uma preocupação, porque a Marília precisou ser internada. Mas, assim, a resposta, o suporte é tão legal que eu falo com muita tranquilidade, que as pessoas podem ir para o outro lado do mundo, que eu vou conseguir falar com quem eu quiser. Isso é muito legal, viu, Augusto? Eu acho que isso que você falou da universidade está sempre... É o que a gente acaba tendo como exemplo, né? E acho que isso é o nosso head management essa pra gente, principalmente o senhor Anis, muita segurança, a organização da universidade e toda essa família que cria e se envolta, né? E a gente vai se baseando nas pessoas que a gente vê, né? Quando alguém te dá uma oportunidade de estende a mão e você aprende com essa pessoa de uma forma que, tipo, a pessoa que te estende a mão e no momento que não é teu pai, que não é tua mãe, e, tipo, te dá a oportunidade de representar uma universidade, de representar 130 diferentes nacionalidades, e lá na frente, bater no peito e falar, eu sou isso, eu sou IP, eu tô representando todos os meus amigos aqui e todas as histórias, mais de 25 anos de universidade, né? Você acaba no começo ficando um pouco assustado, mas depois vendo o quanto faz isso faz você crescer e você quer tão pagar engraçado, isso de alguma Augusto. forma, mas eu acho que esse tipo de coisa não é um pagamento, né?
Então você acaba simplesmente fazendo de coração. Então Que vai bom. naturalmente, sabe? Por exemplo, eu não, você falou em desculpa por ligar esse horário, porque para finalizar eu É, falei, tipo, você falou desculpa ligar esse horário, mas para mim é um prazer, a você gente faz entende? mais isso, mas é De legal o estar Augusto falar isso, representando né, a minha gente? Porque universidade, a palavra porque faz tanto tempo já não também tem que eu não aquele tenho negócio do representatividade por conta exemplo do corona. arrasta, né? E eu Então, acho que ele vê isso na universidade, bem legal estar porque aqui. ele nos ajudou muito nesse momento que a Marília ficou doente. Ele teve lá também. Ele que foi com ela para o hospital e tudo mais. Mas por ele viveu isso, né? O Augusto já teve algumas questões enquanto estava fora, porque a vida continua. Ele, por exemplo, né, passou um momento muito triste de a perda de um familiar. E a gente, naquele momento, era de noite aqui no Brasil, nem lembro que horário era, mas eu falei com o diretor da universidade que foi até o Augusto, né? Então, eu até me emociono. Mas a gente sabe que a gente vê isso, né? Vê acontecer. As pessoas cuidando um do outro, daí a gente quer fazer por onde também, né? Então ele foi muito legal também. Ele se envolveu nesse momento que a Marília também ficou doente. Então a gente sabe que tem esse cuidado. E isso é muito bacana. Isso me dá uma tranquilidade. E para os pais, para os alunos que vão, acho que também. Uhum. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Ah, sim, bastante, né? É até difícil falar sobre isso, mas a gente procura sempre manter o ciclo rodando e assim um faz pelo próximo, pelo próximo, pelo próximo, porque a gente tem que cuidar. Eu, como primeiro brasileiro, eu tenho que cuidar dos próximos brasileiros que vão vir. Seria muito incompetente da minha parte Que legal. ser egoísta e, sabe, O eu tenho que pessoal teve duas representar uma perguntas grande aqui para quantidade de você. Uma pessoas e eu que tenho que passar envolvia a gente tem que o passar o trabalhar exemplo após a e universidade, né? fazer que esse Você, na ciclo de verdade, bondade precisa continue ter rodando, né? uma proposta de E emprego, né, para você seja em qualquer lugar continuar do na mundo. Malásia. Você está quase concluindo o seu curso, né? E aí, já Uhum. pensa um pouquinho o que vai fazer do futuro? Correto. Só que como Então, você a falou, ó, gente pensa um dia assim, de cada vez. mas planos futuros são Está planos do construindo futuro aí. e a gente O Ed Castro acaba perguntou qual foi o só momento que resolvendo. você Eu parou e descobri que a gente pensou: só estou descobre no em cima da lugar, no hora. caminho certo. Então, O que te deu esse a gente só tem estalo? certeza quando Ou se você acontece. ainda não teve? Exatamente. É, não, tive sim, tive vários. Não foi um só, tive alguns, né? No caso, não vários, mas tive alguns e eu tenho dois que vêm em mente no momento, que foram dois momentos bem marcantes na minha vida, assim, aqui. Um aqui e o outro no Brasil, tipo, um foi aqui que foi primeiro do Brasil, né? Foi o primeiro estalo que eu tive, foi o do Brasil quando eu fui a primeira vez Você representando a caiu um pouquinho. universidade, Foi a primeira representando vez o que meu você deu a país. palestra. E eu tive a minha primeira palestra, quer dizer, minha casa, né, que virou minha casa, porque eu tenho essa mania de fazer os lugares onde eu vou minha casa, porque eu não sou nem de Bragança, mas eu considero minha casa também. E eu falo que com o meu pessoal, com quem me levou, com quem me criou, com quem me fez, com tudo que eu mais precisava para me dar confiança. E parecia se você fosse falar que seria que foi combinado e nem combinado estaria tão perfeito. E ali eu vi minha mãe, depois de muitos meses, né, distante, que é uma coisa que pega muito forte na gente, né, mãe. E quando eu vi minha mãe e eu comecei a falar junto com o senhor Anis, com duas realidades, porque até então parecia tudo para mim dois mundos diferentes. Parecia que eu entrava num portal, eu saía aqui na Malásia, era uma vida diferente. Ninguém aqui da minha vida aqui tipo, tinha muito contato com a minha vida de lá, entende? E eu queria que esses mundos se encontrassem. Eu queria que o senhor Anis, que seria
mentor, o meu pai aqui, conversasse com meus pais de lá e passasse essa segurança para eles, porque eu queria que eles soubessem quem está cuidando de mim. E ali eu vi minha mãe me emocionar, eu vi a Andressa se emocionar, e eu me emocionei, e todo mundo se emocionou, então foi o primeiro estalo. E o segundo foi quando, no meu primeiro, final do meu primeiro ano? Foi, em 2018, eu tava chegando no meu primeiro aniversário fora de casa, né? E tinha acontecido muitas coisas no final do meu primeiro ano, já fora de casa. Infelizmente, eu perdi um familiar muito querido, muito próximo, e foi muito difícil. E minha mãe veio, minha mãe fez de tudo para poder vir me visitar e estar meu aniversário comigo. E para mim, não teria, tipo, nada que seria um presente maior do que aquilo para mim. E eu achava, até então, porque quando minha mãe chegou na universidade, a emoção nos olhos dela, de que tudo que ela lutou a vida inteira para conquistar estava pelo menos a caminho. Estava começando e estava, tipo, processando. Então a gente foram esses meus estalos e foram esses meus dias que eu até hoje levo como fundamentos, assim, tipo, essenciais para, tipo, quando eu pensar que tudo tá para acabar, eu lembrar desses dias e dar certo depois e tudo passa. Só tem que me Legal. trocar no banheiro depois, chorar e depois acaba. Mas Ah, a pode gente chorar aqui continua com a forte gente sempre. também, ó. A sua mãe tá chorando, o Caian tá dizendo que você é incrível. O Caian é o nosso próximo aluno a embarcar, tá, gente? Já devia estar lá. Ele tá com o coraçãozinho na mão, porque esse menino quer muito ir. E aí, com isso, ele atrasou um Mais do que pouquinho. ninguém. Eu sei mais do que ninguém, sei o menino de ouro também que tá para vir aqui com a gente. É, O menino de ouro que eu tenho aqui comigo, que me olha ajuda lá, bastante, todo que dia também. graça. Tá vendo quantos amigos? Tá vendo? Então, com certeza, não, com certeza. Tá Só todo mundo se cresce emocionando, ó. quando Tá você todo sai mundo de casa colocando e aqui. Que tá amando você, que tá se emocionando. E, gente, sabe o que eu queria contar para vocês? A gente tá vendo esses meninos homens aí, né? E aí eles, claro, estão em casa, estão no apartamento, dividem apartamento. No primeiro ano, o Augusto morou na universidade, tem essa possibilidade, tá, de morar no campus, né, Augusto? Ele morou no campus da universidade. E a universidade tem uma regrinha que não parece, olhando para eles ali, que vocês precisam ir formal para a escola, para a universidade, né, para aula. Conta isso para todo mundo, porque a gente tem alguns minutinhos. Você consegue falar rapidinho em dois, porque eu quero me despedir de você, hein? com certeza. Não, aqui, por conta da universidade ser bem para frentex e procurar sempre uma inovação e uma coisa diferente, coisas que vão influenciar na formação do aluno que vai sair da universidade, como eu falei, eles procuram trabalhar eles mesmos com as pratas da casa, então eles têm que ter confiança no que eles estão fazendo. Eles precisam fazer com que o aluno saia preparado para um mercado de trabalho. Um mercado de trabalho onde ele está preparado como um homem ou uma mulher formada e pronto para diretamente estar pronto para o mercado de trabalho, ter uma experiência já formada, porque querendo ou não, a gente sabe que o mercado de trabalho no começo é muito difícil, conseguir o primeiro emprego é sempre muito difícil, mas a universidade em si ela já te guia a isso, o sistema também do país também te guia a isso, te dá os estágios obrigatórios e todas essas coisas, e também essa coisa do uniforme, que seria nossa cereja em cima do bolo, né? Que é a única universidade da Malásia que também faz isso, mas é você ensinar ao aluno, né, que no caso, depois de 3 anos não vai ser mais um aluno, vai ser um adulto, né, ele tem que ser um adulto, ele tem que estar pronto não só com um diploma na mão, mas pronto para trabalhar, pronto com uma postura de alguém que esteja pronto para trabalhar, saiba passar pelo menos um nó de gravata, ou, ou pôr sabe como arrumar uma camisa, né? Ou pôr um sapato, essas coisas que são essenciais, mas a gente acha que, sabe, se você aprender antes, é uma folga, sabe, lá na frente, porque coisas pequenas na vida às vezes acabam atrapalhando a gente, então às vezes se a gente aprender mais rápido, a gente acaba deixando pra lá, sabe? Tipo, aí Verdade. a gente deixa não fica deixando pra resolver depois, tipo,
resolve agora. O que você puder Você não aprender, tem vai que ir aprendendo. você não tem que ir de gravata, né? Gravata é só para alguns momentos, né? Mas você precisa ir Exato, de camisa, gravata. calça, sapato social, né? Exato, eu tenho que ir de camisa social, sapato social, e calça, né, social. E as gravatas só são necessárias nos dias de apresentação de trabalho, ou eventos, ou alguma coisa do tipo, né? Mas aí ele vai ser avisado que tem que ir de gravata, quer dizer, vai ser avisado no primeiro semestre, né? Depois não vai ser Tem que preciso saber. mais dizer o que você tem que. Primeiro semestre a gente faz muita coisa não. Tipo, a gente aprende muita coisa de vivência muito mais do que dentro da sala. É isso que eu tô querendo dizer, entende? Tipo, porque é muito mais adaptação. Eles não vão pegar pesado com você quando você tem que adaptar tudo essa loucura que é ser um adulto, né? É. Então é muito mais para você falar assim, oi, APU, gente, vamos te ensinar tudo, como vão ser esses 3 ou 4 anos da sua vida, né? Ô, E gente, e é depois muito aí a legal. A mãe dele escola. pode falar também. Porque assim, né, ele veio aqui com 19 anos, 18 anos da palestra. E aí, só que como ele tem que, né, estar assim, ele se vestiu, claro, no estilo dele, mas social para dar as palestras e se sente super bem, porque afinal de contas se acostuma a utilizar isso, né? Se porta adequadamente. Né? Isso é muito bacana. Uau, faço administração de empresas no Brasil, gostei bastante de saber sobre essa vivência universitária de outro país. É muito bacana, Amanda. Tem mestrado, tem pós. Vejam essas possibilidades, a gente pode contar mais para vocês. O Augusto também, ele é super acessível. Quem Sim, quiser, depois o contato dele, o Insta dele aí, manda um direct e ele conta bastante para vocês. É muito, muito bacana mesmo. E as oportunidades que isso te oferece. Claro, a gente não falou de investimento, podemos depois contar para quem tiver interesse, mas comparado com outros países também é um investimento muito interessante, né, Augusto? mais Isso, acessível e também cada vez mais tentando tornar para estudantes brasileiros e latino-americanos em geral mais acessível ainda, né? é, Cada vez procurando mais facilidades. Hoje a gente também procura trabalhar também com o Enem, notas do Enem, várias coisas. A gente sempre pode estar informando vocês mais coisas também. com certeza. Daqui a pouquinho vai cair. Hoje não está me mostrando o tempinho, mas já deve estar dando. Eu gostaria super de te agradecer mais uma vez por essa troca, por contar para a gente a sua história, por dividir conosco. Eu vou deixar salvo aqui. Ah, tem 2 minutos, acabou de me avisar. Eu vou deixar salvo aqui e vamos marcar outras. Daí a gente vai conversando e você vai contando toda essa experiência, porque, gente, tem muita coisa para contar, né, Augusto? Com certeza, tem muita coisa. A gente sempre pode estar falando aí individualmente, pode me chamar no Instagram, não tem problema nenhum. Se eu tivesse na mesma situação, quando eu tava saindo, eu também mandaria mensagem, né? Se alguém tivesse, então, pode mandar mensagem, tá sempre E respondendo. ele e ele está sempre muito disposto, gente, a E, ajudar. qualquer coisa, é só chamar. Tá Foi super assim, né? cortando Ele me agora. mandou mensagem, o Yutaka. O Ixi, Yutaka me mandou mensagem no Instagram, ele queria saber algumas coisas daqui. Tá me ouvindo? cortou um pouquinho. Mas é isso que você falou. O Yutaka te mandou Alô? mensagem no Instagram perguntando coisas de lá. E ele tá lá agora, Alô? gente. Então é uma questão de planejar. É uma questão de se planejar. É uma questão de concretizar os sonhos, né? Às vezes, conquistar esse sonho. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da história de você, da história do Yutaka, da história da Marília, que estão aí desbravando. Vai cair, mas um grande beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma Beijo. vez. Fiquem com Eu que Deus agradeço. e vamos nos falando, tá bom? Sim, sim, com certeza. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês. Uma boa noite a todos. Quem quiser mandar uma mensagem, manda sim. Muito obrigado, Andressa, de estar recebendo aí. E muito obrigado por tudo.